So, so today I'm going to tell you a little bit about eco-pools. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as piscinas ecológicas. And the reason why I'm here in Brazil is because we are busy completing the first completely biological eco-pool in South America. E o motivo que eu estou aqui no Brasil é porque nós estamos completando a primeira piscina ecológica na América do Sul. At the Tingua Valley Eco Development. No Vale do Tinguá. And so the structure of the talk is going to be what is an eco-pool? A estrutura dessa palestra é o que é uma piscina ecológica. Some of the design principles, Os princípios do design, the philosophy that we are working with, a filosofia com que estamos trabalhando, our world vision, nossa visão de mundo, and then to get to some practicality of how eco-pools work and why they are beneficial. e aspectos práticos sobre como as piscinas ecológicas funcionam e por que elas são benéficas. So this is an eco-pool that you can see on the screen. Essa é uma piscina ecológica que vocês podem ver na tela. Essentially, it is a conventional swimming pool. É como uma piscina normal, convencional. It's very clean. É muito limpa. There's nothing dangerous inside. Não há nada perigoso lá dentro. And next to the swimming pool, there are plants. E perto da piscina há plantas. And the plants work to clean the water. E as plantas elas estão ali para limpar a água. And in that way you don't need chemicals. E dessa maneira você não precisa então utilizar produtos químicos To keep the water clean. para limpar a água. This is what an eco-pool is not. Essa é a imagem do que uma piscina ecológica não é. This is a poisoned, sterile, blue, dangerous place to swim. Essa é uma piscina estéril, perigosa e venenosa. You can see that all around the edge that you have to put concrete because if you put plants there, they die. Você vê que em torno dela há concreto, porque se você coloca plantas em volta, elas morrem. There is evidence to suggest, and these are studies that have been done recently in Australia and Israel, Há estudos recentes na Austrália e em Israel that the incidence of child asthma que a incidência de asma em crianças coincides with the age that people start to swim. a incidência de asma em crianças coincide com a idade em que as crianças começam a nadar. Chlorine is absorbed through our skin directly. O cloro é absorvido pela nossa pele diretamente. It is a toxic and dangerous substance. É uma substância tóxica e perigosa. In fact, in World War I, they used chlorine gas to kill people. Na Primeira Guerra Mundial, o cloro foi utilizado para matar pessoas, o gás cloro. And we are swimming in it, and our children are swimming in it. E nós estamos nadando nessa piscina e as nossas crianças também. There is another problem with conventional chlorine pools, Há outro problema com as piscinas azuis convencionais. and that is that water goes green. E o problema é que a água fica verde. It's constantly fighting the battle against algae. Ela está constantemente lutando contra a formação de algas. The reason for this is that swimming pools are a perfect place for algae to breed. O problema é que essas piscinas são lugares perfeitos para o desenvolvimento de algas. There's lots of sunshine, Há muita luz do sol and there's lots of nutrients. e há muitos nutrientes. And the reason why there's lots of nutrients is that water has an electromagnetic surface tension. E o motivo para a abundância de nutrientes é que a superfície da água tem uma tensão eletromagnética. Any small particle of dust, of pollen, of any kind of nutrient that is floating around gets attracted
to the surface tension of the water. Qualquer partícula, por exemplo, de pólen que esteja em volta é atraída por essa tensão eletromagnética da água. And that is why aquatic ecosystems are the most productive in the world. E é por isso que os ecossistemas aquáticos são justamente os mais produtivos no mundo. Mangrove forests, O Pantanal, por exemplo. and coral reefs, As barreiras de corais are the most productive ecosystems, and they are both aquatic. são os ecossistemas mais produtivos e ambos são aquáticos. So here you have a swimming pool which is actually wanting to grow. It's desperate to grow. Então você tem uma piscina onde esse ecossistema está querendo, desesperado para crescer. And so in order to stop it growing, we poison it. Para impedir que esse desenvolvimento aconteça, a gente utiliza venenos para combatê-lo. And in the first year, you only have to use one bottle of poison. E nós precisamos usar apenas uma garrafa de veneno. In the fifth year, you have to use 2 buckets of poison. Depois a gente precisa utilizar 5 garrafas de veneno. Eventually, you have to buy a whole shop every year. No fim das contas, a gente acaba precisando comprar uma loja inteira de venenos para combater esse. So essentially, we are in an arms race with the algae. Nós estamos sempre tendo essa queda de braços contra as algas. You know, in hospitals, they have a big problem with bacteria Nos hospitais há sempre um grande problema com as bactérias, that develop resistance to antibiotics. que criam resistência contra antibióticos. In swimming pools, we have bacteria and algae that is now becoming resistant to chlorine. Nas piscinas a gente tem bactérias e também algas que estão criando resistência ao cloro. Swimming pools are becoming very dangerous places to be. As piscinas estão se tornando lugares muito perigosos da gente ficar. Not because of the chemicals only, but because of the bacteria that we are producing in them. Não apenas por causa das bactérias. That we are producing in them. Não apenas por causa do cloro, mas também por causa das bactérias que estão sendo produzidas dentro delas. This results in that the proof of this is that if anything touches the water of a swimming pool, it dies. A prova disso é que qualquer coisa que encosta numa piscina morre. Humans only just get away with their lives by the skin of their teeth. Os homens apenas conseguem sair com vida pela pelinha que cobre os dentes. But nature always has a solution. Mas a natureza sempre encontra uma solução. If you go to any natural, clean, healthy ecosystem, Se você for a qualquer ecossistema limpo, natural, it is always perfect. ele é sempre perfeito. The water is always clear and clean. A água está sempre limpa, né, e translúcida. And how does this work? E como será que isso funciona? Essentially, there are microorganisms in the soil, Existem micro-organismos no solo and they work together with the roots of the plants. e eles trabalham juntos com as raízes das plantas. The microorganisms convert the nutrients Os micro-organismos convertem esses nutrientes from a form that is available to the algae de uma forma que é disponível, por exemplo, para as algas, into a form that is available to the plants. para uma forma que é disponível para as plantas. And by pumping the water through the roots of the plants that have the microorganisms living with them, E por passar a água por essas raízes das plantas que têm os micro-organismos vivendo com elas, the water is completely stripped of nutrients. a água fica então totalmente livre desses nutrientes. And that means the algae haven't got anything to grow on in the first place. Então as algas ficam sem ter esses nutrientes para se abastecer. So we are addressing the cause and not the symptoms. Então nós estamos combatendo a causa do problema e não os sintomas. So now the design principles. I am a bioengineer. Vamos falar agora dos princípios do design. Eu sou um bioengenheiro, um bioengenheiro.
And what bioengineers do is that we replace conventional engineering with biological solutions. E o que os bioengenheiros fazem é que eles substituem soluções da engenharia convencional por soluções biológicas. We don't use concrete and steel. Nós não usamos aço nem concreto. We look at nature for inspiration to do our work for us. Nós procuramos na natureza a inspiração para fazer o trabalho. Biomimicry, I don't know if that's translatable. É uma imitação, né, da biologia. Biomimiquismo. Biomimicry is using nature as the source of inspiration to lead to innovative new bioengineering solutions. Então, esse biomimiquismo está usando a natureza como fonte de inspiração para nos levar a novas soluções da engenharia biológica, soluções inovadoras. So, for example, bioengineers have developed a ceramic Os bioengenheiros, por exemplo, desenvolveram uma cerâmica that is grown in seawater que ela é plantada, ela cresce em água do mar, at ambient temperature. em temperatura ambiente. And this ceramic, it's using copying the way that snails grow their shell. E essa cerâmica ela imita a maneira como as lesmas criam seu casco, não sei qual seria a palavra, aquela concha protetora. Yeah. And this ceramic is harder than any ceramic that is produced with conventional heat and energy. E essa cerâmica ela é mais resistente que qualquer cerâmica convencional que é produzida por meio do calor e de outros meios de energia. In addition to this, another example. They have the color blue in nature is not pigment. A cor azul, por exemplo, na natureza não é pigmento. It's structural. Ela é estrutural. If you look at the blue feather of a bird, se você olha, por exemplo, para a pena azul de um pássaro, it is shaped in such a way that the light bounces off and makes blue into your eye. Ela é feita de tal maneira que a luz reflete e ela acaba se tornando azul diante dos seus olhos. É o reflexo da luz. That means that they can grow a ceramic and make it blue without any pigment. Então nós podemos produzir cerâmica e torná-la azul sem o auxílio de nenhum pigmento. And pigments are very, very expensive. E pigmentos são muito, muito caros. Okay. So, EcoPools are a completely natural biological solution. As piscinas ecológicas são soluções naturais, biológicas, por completo. That grows into place. Que crescem. Yeah. And the finished result is a natural, self-sustaining ecosystem. Que crescem no seu próprio lugar e são um resultado de um sistema natural, autossustentável e natural. With a carbon capturing footprint. Que reduz a pegada de carbono. The equivalent is to convert your car into a plant that you can drive. É como se a gente convertesse o carro que nós utilizamos em uma planta que a gente pode dirigir. Okay, now I want to speak a little bit about the philosophy that we work with. Vamos falar um pouquinho agora sobre a filosofia com a qual trabalhamos. We work with something called Ubuntu. Nós trabalhamos com algo chamado Ubuntu. It's an African ethic or humanist philosophy. É uma filosofia ética e humanista vinda da África. Focusing on people's allegiances and relations with one another. Que tem como foco as alianças e as relações que as pessoas constroem umas com as outras. It is seen as a classical African philosophy or worldview. O Ubuntu é visto como uma filosofia, uma visão de mundo clássica, oriunda da África. And the word has its origin in the Bantu languages of Southern Africa. E a palavra tem sua origem em línguas bantu do sul da África. And basically means I am what I am because of who we all are. Basicamente é porque eu sou o que sou pelo que todos nós somos. A person with Ubuntu is open and available to others.
A pessoa com Ubuntu é aberta e disponível para os outros. affirming of others, Ela coloca os outros para cima. and does not feel threatened that others are able and good, E não se sente ameaçada quando os outros são capazes e bons. for he or she has a proper self-assurance Porque ela tem uma autossegurança própria, that comes from knowing that he or she belongs in a greater whole, que vem de saber que ele ou ela pertence a um todo maior. and is diminished when others are humiliated or diminished. E esse todo maior ele é diminuído quando os outros são humilhados ou diminuídos. This shapes our worldview. Isso molda a nossa visão de mundo. It's how we interact with our clients, É como nós interagimos com os nossos with our clientes, colleagues, and with our staff, com nossos colegas e com nossa equipe. how we interact with nature, E também é como nós interagimos com a natureza. and interestingly, how nature interacts with us. E de forma bem interessante, é como a natureza também interage de volta conosco. We believe that the water, that the organism that we create, grows a consciousness. A gente acredita que a água, os organismos que a gente cria, eles criam uma forma de consciência. And I will explain this a bit later. E eu vou explicar isso daqui a pouco. We call our pools eco-pools because we integrate everything into the ecosystem. Nós chamamos as piscinas de piscinas ecológicas porque nós integramos tudo em um ecossistema. People, nature, water, design, architecture, landscape, continue. Pessoas, natureza, água, design, arquitetura, paisagem, meio ambiente, orçamento, uso, a consciência, energia, etc. So, if we take the word others that we had in our Ubuntu definition and we replace it with the word nature, Se a gente pega então a palavra outros que aparecia naquela definição de Ubuntu e substitui por natureza, the person with Ubuntu is open and available to nature, a pessoa com Ubuntu é aberta e disponível para a natureza. affirming of nature, Ela valoriza a natureza. does not feel threatened that nature is able and good. Não se sente ameaçada porque a natureza é capaz e boa. And this comes from knowing that he or she belongs in a greater whole Isso vem porque ela sabe que ela pertence a um todo maior. and is diminished when nature is humiliated and diminished. E ela é diminuída quando a natureza é humilhada ou diminuída. So, using the design principles and the philosophy, we have our vision. Usando então a filosofia e os princípios de design, a gente chega à nossa visão. And our vision is greening the planet one eco-pool at a time. A nossa visão é de tornar o planeta mais verde por meio de uma piscina ecológica de cada vez. So how are we doing this? Como é que a gente vai fazer isso? We are creating wetlands in urban spaces. Estamos criando então mangues em áreas urbanas. This is extremely important. Isso é extremamente importante. Wetlands are disappearing from our world. Os mangues estão desaparecendo do nosso planeta. And when wetlands disappear, water disappears. E quando os mangues desaparecem, a água desaparece. I want to give you an example of how we're actually making a difference. And in Cape Town, where I live, Eu quero dar um exemplo para vocês de como a gente está fazendo a diferença. Na cidade do Cabo, onde eu moro, we have something called the Cape Leopard toad. nós temos algo que nós chamamos de Cape Leopard Toad. Cape toad. It doesn't matter. A frog. Frog. É um sapo. Yeah. O cabo das rãs leopardo. Okay, frog. So this frog is very rare. It's almost extinct. Esse sapo é muito raro, ele está quase extinto. And one of the big problems with this frog is that when it comes out of the water E um dos problemas desse sapo é que quando ele sai da água, as a little baby frog, como um pequeno bebezinho girino, né? and they are beautiful little frogs, E eles são lindos sapinhos. they hop into people's swimming pools because they think that this is a wetland. Eles entram na piscina das pessoas porque eles pensam que elas são um mangue.
and they die immediately. E eles morrem imediatamente. And so you have an organization whose job it is to go and rescue leopard toads every year. E você tem uma organização cujo trabalho é basicamente resgatar esses pequenos sapinhos. When a leopard toad lands in an ecopool, Quando um desses sapos ele aterriza, né, ele chega numa piscina ecológica, it finds paradise. ele encontra o paraíso. And the ecopools in the Cape Peninsula have become new breeding areas for the leopard toad. E as piscinas ecológicas da cidade do Cabo se tornaram um novo lar para esses sapinhos. The distribution of ecopools is equaling the distribution of leopard toads. A distribuição das piscinas ecológicas é equivalente à distribuição desses sapos. And this is why we are building as many pools as possible, as affordably as possible. É por isso que nós estamos construindo, então, tantas piscinas ecológicas quanto podemos. Ecopools are not new. They've been building ecopools in Europe for 30 years. As piscinas ecológicas não são algo novo. Já há piscinas ecológicas na Europa há mais de 30 anos. Especially in Germany and Austria. Especialmente na Alemanha e na Áustria. But there, only the rich can afford. Mas lá to buy them. apenas os ricos podem comprar essas piscinas. So we are trying to break the elitist association. Então a gente quer quebrar essa associação elitista entre o conceito de piscina ecológica. All of our research is going into finding more practical, more efficient ways of building pools and building the technology. A nossa pesquisa, então, tem a ver com encontrar maneiras de tornar as piscinas mais eficientes e mais baratas, mais acessíveis, Using bioengineering. usando a bioengenharia. We believe that in the future, Nós acreditamos que no futuro, that an ecopool will be the first and only choice for swimming pools. as piscinas ecológicas serão a primeira e a única opção quando se pensa em piscina. And that nobody will have chemicals anymore. E ninguém mais vai utilizar produtos químicos. It will be like smoking or big American cars. E vai ser como fumar... Como? Or big American cars. It'll be like smoking or big American cars. It'll Deixar de fumar ou a causa americana? Ou a? Causa americana. Vai ser como... Ah, tá. no, big. Vai ser como deixar de fumar ou a causa americana. This is a satellite photograph of a suburb in Johannesburg, Essa é a foto de um subúrbio em Joanesburgo. and you can see all the blue dots. E vocês podem ver todos os pontinhos azuis. Each one of these is a swimming pool. Cada um deles é uma piscina. And when I was flying in over São Paulo, E quando eu estava sobrevoando São Paulo, it looks exactly the same. era exatamente o mesmo. We have millions of liters of poisoned water in our cities. Há milhões de litros de águas envenenadas nas nossas cidades. Imagine if they were all self-sustaining ecological wetlands. Imagine se elas fossem mangues autossustentáveis. It would make a significant difference. Isso faria uma diferença significativa. So, the next part of our vision A próxima parte da nossa visão. is the halo effect. Vamos falar do efeito Hado. There is a Japanese researcher Há um pesquisador japonês who has recognized that water has emotion. Oh, Que- wait. That water can carry emotion. Um pesquisador japonês concluiu que a água ela pode carregar, ela pode ser uma portadora de emoções. He takes 2 bottles of water. Ele pega, por exemplo, 2 garrafas de água. On the one bottle he writes love, Em uma garrafa ele escreve amor and on the other bottle he writes hate. e na outra garrafa ele escreve ódio. Then he freezes the water Então ele congela a água and he takes microscopic photographs of the crystals that grow. e tira fotos microscópicas dos cristais que crescem ali. The water that has had love on the bottle are perfectly formed, Os cristais que nascem na água que tinha amor escrito são perfeitamente formados. and the ones that have had hate on them are completely deformed. E os da garrafa de ódio são completamente defeituosos. Whether or not this is good science is irrelevant. Se isso é boa ciência ou não, isso não importa. What is important is that the water
We are 90% water. O que importa é que nós somos 90% formados de água. We are part of the oceans. We are part of the rivers. Nós somos partes do oceano, parte dos rios. And the emotion that we give to the water is the emotion that comes back to us. E a emoção que nós damos para a água é a emoção que nós pegamos de volta. And I know this because we have many clients. E eu notei isso porque nós temos muitos clientes. The clients that are afraid of the pools and who are always complaining about something. Clientes que têm medo das piscinas e estão sempre reclamando de alguma coisa. The pools don't do as well as they could. As piscinas não estão tão bem quanto elas poderiam. Those clients that love their pools, Já os clientes que amam suas piscinas, their pools love them. as piscinas os amam também. And I mentioned this at a big conference in Czechoslovakia last year. Eu mencionei isso numa grande conferência na Tchecoslováquia no ano passado. And all the other people who are building eco pools in the world, E todas as pessoas que estão construindo piscinas ecológicas no they all mundo, said, you know what? You're right. We've seen this ourselves. elas disseram: o que você está falando é verdade, nós mesmos estamos vendo isso. We sent a newsletter to all our clients once. Nós mandamos uma correspondência para todos os nossos clientes uma vez. And we told them this story about that the pool, if you love your pool will love you. E contamos para eles que se eles amarem suas piscinas, as piscinas vão amá-los de volta. And the one guy wrote me an email back. He said, I was reading your newsletter. E um dos nossos clientes disse que estava lendo a nossa carta. And he said, I thought you were talking shit. I thought you were talking merda. Eu achei que você estava falando besteira. But then I thought about it. Mas depois eu pensei nisso. And actually I do love my pool. E na verdade eu realmente amo minha piscina. And actually my pool loves me. E agora minha piscina me ama. These are conscious living entities that we are creating. São entidades que têm consciência que nós estamos criando. Not dead pieces of water. Não são piscinas mortas. Now there's another interesting thing that's going on. Essa é outra coisa interessante que está acontecendo. I was at a festival, a music festival, Eu estava num festival de música and I met a Sangoma who is a traditional healer. e eu conheci um sangoma, um curandeiro tradicional. And I walked up to his table, E eu fui até a mesa dele and on his table were some herbs. e na mesa dele havia algumas ervas. And I looked at the one herb and I picked it up and I said, what is this? E eu peguei uma das ervas e perguntei: o que é isso? And he said, that is the herb that will heal you. E ele disse: essa é a erva que vai curá-lo, Because you were attracted to that one. porque você foi atraído por essa erva. Sangomas have been healing people for thousands of years. Os sangomas estão curando pessoas há milhares de anos. They don't know the pharmacological effect of the plant. Eles não conhecem os efeitos farmacológicos da planta. But what they do know is the energy of the plant. O que eles conhecem são a energia da planta. They can read it like a book. Eles conseguem ler essa energia como quem lê um livro. And then I started looking through some of the books that he had with pictures of plants. E eu comecei a passar os olhos nos livros que eles têm com as fotos das plantas. And many of them were the plants that we use in our pools. E muitas delas são plantas que nós usamos nas nossas piscinas. So the plants are giving energy to the water, and the water is using that healing energy to heal the people. Então as plantas estão dando essa energia para as piscinas e as piscinas estão usando essa energia e curando pessoas. This is the basis of homeopathy. Essa é a base, por exemplo, da homeopatia. Homeopathy dilutes the plant to the extent that only the energy of the plant is left. A homeopatia dilui as plantas de maneira que apenas a energia das plantas é deixada. So we know that plants have healing energy. Então nós sabemos que as plantas têm um potencial, uma energia capaz de curar. In Brazil, you have an amazing variety of medicinal plants. No Brasil há uma imensa variedade de plantas medicinais. This man that lives in the Tingua Valley,
showed me many medicinal plants during our walk in the forest. Esse homem me mostrou, por exemplo, várias plantas medicinais durante o nosso trabalho na floresta. Maybe most of the plants that we have planted in the eco pool in Tingwa are healing plants. Talvez a maioria das plantas que nós utilizamos na piscina no Vale do Tinguá sejam plantas que capazes de curar. You could be swimming in medicine. Você pode estar nadando em remédios. Okay, so that's all very well. That's all very nice. Então tudo isso é muito legal, tudo isso é muito bom. But are these things practical? Mas será que essas coisas são práticas? This is some of the features of eco pools. Essas são algumas das características das plantas das piscinas ecológicas. They use much less electricity Elas usam muito menos energia, muito menos eletricidade than conventional pools. do que as piscinas convencionais. They need less maintenance. Precisam de menos manutenção. There's no chemicals. Não há utilização de produtos químicos. The carbon footprint is negative. A pegada de carbono é negativa. They absorb carbon. Ela absorve carbono. For people who are developing buildings or residences, you can get Green Star rating for them. Para pessoas que estão construindo residências e prédios, você pode ganhar a classificação Green Star, estrela verde. They're naturally heated Elas são aquecidas by the naturalmente. sun, Elas são aquecidas naturalmente pelo sol. and they are a reservoir of drinkable water. E são reservatórios de água potável. And I've spoken about the health. E eu já falei sobre os efeitos sobre a saúde. But primarily it's the quality of the swimming. Mas, em primeiro lugar, é a qualidade de você nadar numa piscina assim. It feels like silk on your skin. Silk. Ah, é como seda. When you come out of the water, your hair is soft, your eyes are not red, your skin feels like you've put moisturizer on it. Quando você sai da piscina, seus olhos não estão vermelhos, o seu cabelo está mais macio e a pele também fica melhor. And of course there's the aesthetics. E é claro também que tem a questão estética. We're working with a massive variety of design and textures. Nós trabalhamos com uma variedade de designs e texturas. It can be integrated with the landscape. A piscina pode ser integrada à paisagem. And it's a water feature and a swimming pool combined. E tem a característica da água e da piscina que pode ser combinada. And here are some examples from South Africa. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos da África do Sul. Then there's also the really interesting subaquatic plants. Também tem as plantas subaquáticas. Yeah. That can be beautiful, completely different from what anyone's seen before. Que podem ser muito bonitas e bem diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver. And then there's the color of the water. It's not just blue, it has many different colors. E também tem a cor da água, que não é apenas azul, há muitas cores diferentes. You know, from very, very white De algumas que são mais brancas, to a red color. há uma cor mais avermelhada. This is a pool that we add rooibos tea. Rooibos tea? Essa é uma planta, é uma piscina que tem uma planta específica da África do Sul, chamada rooibos. Rooibos. But you drink it as a tea. E você pode beber essa planta no chá, por And it's exemplo. full of antioxidants. E ela é cheia de antioxidantes. You can see here that the plants can be completely separate from the pool as well. As plantas também podem ser separadas da piscina. And it can be very modern and architectural. It can be very modern and architectural. E podem ser muito modernas do ponto de vista arquitetônico. You see there the plants are also separated from the swimming zone. Aqui também as plantas estão separadas da piscina. There it's integrated. Aqui elas estão mais integradas. We also use the same design principles to do very big installations. Nós também usamos os mesmos princípios de design para fazer instalações maiores. This is a 3,000 meter lake. Este é um lago de 3.000 metros, Using exactly the same principles. usando exatamente os mesmos princípios. And this is a green wall filter. Esta é uma parede verde.
so it doesn't take up any space, que não ocupa nenhum espaço. and it greens the wall. I mean, we haven't planted the plants yet. That's why it looks. Ela funciona como um filtro, But there's no plants yet. It's coming. mas ainda não há plantas ainda. Yeah, but they're very beautiful, E elas vão ser muito bonitas. or we believe it's going to be. Nós acreditamos que elas vão ser muito bonitas, pelo menos. Okay, and so why we believe the EcoPool approach is perfect for Brazil Por que nós acreditamos que a abordagem das piscinas ecológicas é perfeita para o Brasil? is that the technology is based on locally available products and expertise. A tecnologia é baseada em produtos que estão disponíveis localmente, em conhecimento também You que don't está have to. disponível. You don't really have to import anything from Europe. Você não tem que importar nada da Europa. The system is bioengineered according to the local circumstances. O sistema é desenhado, né, pela bioengenharia de acordo com as circunstâncias. So whether you are in the hot climate or a cold climate, we consider that in our design rather than having a set standard design. Ao invés de utilizar um design padronizado, nós consideramos as circunstâncias, como por exemplo se você mora num clima quente ou frio. The product is grown into place under local conditions. O produto ele cresce naquele lugar sobre as condições locais. And the way we approach it is New World. E a maneira como nós abordamos isso é um pensamento de novo mundo. We have a can-do approach. Nós temos uma abordagem de que nós podemos fazer. The technology in Europe is very structured with laws and rules and regulations. A tecnologia na Europa ela é muito guiada por leis, regras e regulamentos. Europe likes everything in a box. A Europa ela gosta de tudo dentro de uma caixinha. In the New World, we make do with what we have. No novo mundo nós fazemos com aquilo que nós temos disponível. And I've seen that my whole time in Brazil so far, people make do with what they have. E eu vi isso no Brasil o tempo todo, que as pessoas fazem as coisas com aquilo que elas têm. And the difference between Europe or America and the New World E a diferença entre a Europa e a América, entre o Novo Mundo and the South, not the New World, e o Sul, não o Novo Mundo, is that we live with nature more. é que nós vivemos mais com a natureza. We can have a conversation with nature. Nós podemos ter um diálogo com a natureza. We know that nature doesn't want to hurt us. Nós sabemos que a natureza não quer nos machucar. And so therefore we can invite it into our lives Então nós podemos convidar a natureza para dentro de nossas vidas, without needing government to tell us what the regulations are. sem necessidade de o governo nos dizer quais são essas necessidades. And that's it. If there's any questions, I don't know. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Do you need water with chlorine to fill up the pool, or what kind of water do you need? We need water that has got certain parameters, but you can always adjust those parameters. The water chemistry is very, very important, and that is where we really base the design on those water quality parameters. As long as we know what's in the water, we can bioengineer a solution to use it. Nós precisamos de água com determinados parâmetros, mas eles podem ser ajustados. A química da água é muito importante, né? A formação química. Yes, but you can't use grey water. You can't use grey water. Não se pode usar residuais. Não se pode usar águas residuais. Yeah.